torno do circo, uivos ecoavam pela noite, prenunciando um ataque iminente. Edgar e eu cerramos nossos punhos. Os instintos estavam à flor da nossa pele. Então o novo uivo do alfa ecoou. Segundos depois, o silêncio tomou conta de todo o lugar. "Preparem-se!" bradou Edgar. Formamos então um círculo onde um defendia a retaguarda do outro. Edgar e eu tivemos de nos separar, ficando cada um numa parte do círculo. E então começamos a espera. Olhávamos em todas as direções procurando um sinal de onde poderia vir o ataque, mas não tínhamos êxito. Todos estavam com o coração acelerado quando senti o ar ser cortado por uma faca de Adam, seguido de seu grito. "Ali!" Voltamos nossa atenção para onde ele jogara a faca. Vimos então duas bolas brilhando no meio da escuridão. A faca atirada por Adam havia sido cravada entre elas. Esperamos um ganido ou um murro de dor, mas ele não veio. Foi então que aquelas duas pequenas bolas luminosas começaram a sair lentamente da penumbra. Uma foi para cada lado, deixando a faca no mesmo lugar. "Droga! Eram vagalumes!" falou Adam. Antes que tivéssemos alguma reação, uma besta enorme saltou das trevas num galope frenético, cravando as presas no ombro de Adam e quebrando nossa formação. Os irmãos cravaram suas facas no corpo daquela besta, que não parecia sentir alguma coisa. "Adam!" gritei, já partindo para cima da besta, mas Siorban tomou minha frente, passando rapidamente ao meu lado, saltando sobre a criatura e atravessando suas presas nas costas dela. Mas seu ataque foi interrompido antes que surtisse efeito por uma outra fera que estava vindo em contra-ataque, agarrando e o tirando de cima da primeira, começando uma outra peleja pelo chão. As bestas pareciam ter sincronizado seus ataques esperando o momento exato. Assim que nossa formação foi quebrada, uma outra veio na nossa direção. Lionel, o homem-porco, foi ao encontro dela, batendo de frente com aquela fera. Diferente da outra que ele atacava, essa não recuou. Pelo contrário, ele desferiu uma patada atirando contra a lona e fazendo soltar um urro de dor. Sem pensar duas vezes, Daphne foi ao encontro deles. A serpente de Bucareste se colocou entre o lobisomem e Lionel. A fera não se intimidou com a presença e saltou também sobre ela, cravando as presas no corpo e a fazendo gritar de dor. Mas Daphne não se entregaria facilmente. Se enrolou em torno daquela fera que lhe desferia vários golpes na cabeça. Lionel se recuperava do golpe e partia para ajudar a amiga, quando uma outra besta saltou, atacando e rolando com ele pelo chão, cravando-lhe as presas sem piedade alguma. "Vamos, meu amigo, temos uma guerra a vencer!" gritava o general, partindo também para ajudar. Mas antes que pudesse alcançar o companheiro, uma outra fera surgiu do meio da mata, se jogando sobre seu cavaleiro esqueleto e levantando ambos do chão. "Droga, Edgar! Estão atacando um a um!" bradei em fúria. "Esses malditos nos observaram, Daniel, enquanto lutávamos!" bradou Edgar. "Vamos, é hora de equilibrar essa peleja!" falou ele, partindo também para o ataque. Mas antes que ele chegasse a um de nossos companheiros de batalha, uma imensa fera marrom saltou sobre ele, cravando suas presas no ombro e o atirando ao chão, iniciando mais uma luta feroz. Aquele era o alfa da alcateia. "Edgar!" gritei, já me preparando para atacar o lobo marrom, quando ouvi um rosnado a poucos metros de mim. Ao me virar, vi um imenso lobo cinza, mas não era como Siorban. A pelagem dele era mais escura. Facilmente chegava aos 2 metros de altura. A fera se colocou em duas patas, abrindo os braços no sinal de contenda e soltando um brado de fúria. "Venha, fera, venha!" eu bradava, abrindo os braços também, aceitando o duelo. Num galope rápido, a fera veio a mim, atacando com uma patada na altura da minha cabeça. Consegui me esquivar, mas aquela criatura era diferente da última com quem havia lutado. Logo que percebeu a minha esquiva, atacou com a outra pata, como se desferisse um soco. Acertou minha cabeça, me atirando de costas. Eu ainda caía no chão quando aquele demônio já estava sobre mim, me acertando patadas enfurecidas. Eu cobri o rosto como podia, mas as garras eram feitas navalhas. Quando batiam, cortava toda a minha pele. No meio daquela contenda, eu podia observar como os demais estavam reagindo aos seus algozes.
Adam estava sendo ferozmente espancado. Seu rival não usava mais garras contra ele, apenas socos. O pobre rapaz já estava com um lado do rosto todo desfigurado, enquanto o outro estava sem sentidos. Próximos a ele, Sr. Ban sangrava. O sangue se misturava ao de seu rival, manchando a pelagem num vermelho gutural. Enquanto observava, a fera negra lhe desferiu um golpe na cabeça, arrancando-lhe uma tira de pele e músculo, fazendo com que ele também perdesse os sentidos. Ouvi um gemido de dor. Virei imediatamente na direção do som e vi que era Daphne. O algoz a estava estrangulando, e com isso ela perdia a força da constrição. Virei também e vi Lionel ensanguentado e sem sentidos, mas ainda com o coração batendo lentamente. O algoz dele pisava no peito e bradava pela vitória. A alguns metros, o cavalo do general tentava afastar o lobisomem do pobre homem, mas os golpes não surtiam efeito. A besta parou de golpear o general e se ergueu desferindo soco no cavalo, o atirando à distância e o fazendo se chocar contra uma árvore, partindo ao meio. O pobre animal esquelético se arrastava, tentando ajudar seu amigo de longa data. A última linha de defesa éramos Edgar e eu. Reuni então todas as forças e consegui golpear a fera num contra-ataque. Entre uma patada e outra, fiz parar por tempo suficiente para que puxasse suas patas e jogasse de costas. Dessa forma eu me levantei. Procurei por Edgar. Ele trocava golpes com o Alpha, tentando sobrepujá-lo. A poucos metros, uma luta de titãs se desenrolava. Edgar socava o Alpha com fúria, que absorvia os impactos e os devolvia com patadas enfurecidas. Eu ainda observava aquilo, quando senti o ar ser cortado ao meu lado. Desviei no exato momento em que as garras do Beta passaram pelo meu rosto, deixando um corte. Dei um salto rápido para trás. Senti o sangue escorrendo até chegar nos meus lábios. Passei as costas da mão no meu rosto para limpá-lo. A besta então mostrou as presas, parecendo dar um sorriso. Parti para um contra-ataque, desferindo um soco contra a cabeça dela, fazendo-a recuar. Continuei golpeando costelas, cabeça, abdômen, com toda a velocidade e forças que eu tinha. A fera recuava, mas então me acertou um soco na boca do estômago, me fazendo dobrar os meus joelhos. Em seguida, desferi um outro golpe, que me atirou a vários metros de onde eu estava. Ao me chocar no chão, senti que as costelas haviam quebrado. Aquela besta estava brincando comigo. Meus golpes não surtiam efeito algum nela. De onde caí, pude ver mais uma vez o que acontecia com os demais. Adam havia perdido totalmente os sentidos agora. Estava aos pés da besta, que estava prontamente para tirar a vida dele. Lionel havia recobrado os sentidos, porém agonizava entre a vida e a morte. Sr. Ban havia sido subjugado. Diante dos meus olhos, a besta o ergueu, olhando diretamente para mim. Daphne, a serpente de Bucareste, havia soltado seu braço mortal e, com um pouco de força que lhe restava, se esgueirava pelo chão. Meus olhos estavam embaçando. Respirei fundo, voltando ao normal, e contemplei a luta de Edgar. Ele ainda permanecia naquela peleja, não se deixaria vencer facilmente. Em seus braços vi as marcas das garras do Alpha. Seu sangue jorrava por elas e também por sua boca. A velocidade e a ferocidade de ambos eram surreais. Os demais não conseguiriam acompanhá-los. O Alpha era imenso, mas Edgar em sua forma vampírica o acompanhava na força. Os socos que Edgar lhe acertava, se fossem qualquer outro de nós, nos despedaçariam. Em contrapartida, o Alpha desferia patadas e socos contra ele. Ouvi quando uma das suas costelas foi quebrada, fazendo com que o sangue esguichasse pela boca. Lembrei-me de Edgar me dizer que não estava em sua forma máxima. Imaginei o que seria tal forma. A luta ali estava equilibrada, mas vi então que o Alpha trocou um olhar rápido com o lobisomem que segurava Sr. Ban pelo pescoço. Ele pareceu entender a mensagem de seu líder e atirou Sr. Ban em cima de Edgar. Com as forças que me restavam, tentei chegar até ele, pegá-lo no ar. Mas o meu algoz, percebendo a minha intenção, deu um salto à minha frente, me golpeando no ar e me atirando mais uma vez ao solo, quebrando o que me restava de costelas. Quando bati no chão, vi o momento exato em que Edgar, no milésimo de segundos, conseguiu apanhar Sr. Ban no ar. Aquele era o segundo que o Alpha precisava.
Antes que Edgar tivesse a chance de recompor a defesa, a besta saltou sobre ele, cravando suas garras em seu abdômen, fazendo com que ele soltasse um grito de terror. Ergueu então e o atirou sobre as lonas do cerco. Sem perder tempo, o Alfa correu na direção de Edgar de novo. Chutou o Sr. Ban ainda desacordado e começou a golpear ferozmente a cabeça de Edgar, que aos poucos voltava à forma humana. A besta, vendo que havia subjugado, pisou em seu peito e soltou um uivo de vitória. Depois desferiu-lhe um chute atirando em cima de Sr. Ban. Com o golpe, o pequeno recobrou os sentidos. Com a queda de Edgar, todos os lobisomens uivaram. Olhei então para o Alfa, que aos poucos voltava à sua forma humana. Era Alexandro. Ele se aproximou de Sr. Ban, que segurava Edgar, que lentamente recobrava os sentidos. Como foi que você disse mesmo, aberração? Não voltem ou serão enterrados embaixo dessa lona medíocre. Nós faremos vocês todos em pedaços, verme imprestável, bradou aquele homem. Deixe minha família em paz. Ouvimos então uma voz conhecida ecoando. Era a voz de Júlia. Alexandre virou-se e viu uma pequena jovem de punhos fechados. Ela o encarava com olhos em fúria. Alexandre, nesse instante, soltou uma gargalhada. Ora, o que temos aqui? Um aperitivo para meus meninos? Falou ele ainda rindo. Deixem minha família em paz! Bradou a jovem, cerrando ainda mais os seus punhos. E se eu não obedecer? O que você fará, minha jovem? Ironizou ele, cruzando os braços e soltando mais uma risada. Você e sua maldita alcateia não vão ver a próxima lua cheia, seu imundo. Sumam daqui agora! Esse é o meu último aviso, bradou ela novamente. Alexandra encarou e então respondeu, fazendo um gesto de cabeça para um dos comandados. Não, eu acho que não vamos, disse ele à besta que estava próximo de Adam, que começou a ir também na direção dele. Nesse momento, Adam estava recobrando a consciência. Vocês irão se arrepender. Não digam que eu não alertei, falou Júlia. A enorme besta parou a um passo da jovem. Ela mal podia chegar à altura da cintura dele. Ela ergueu o olhar encarando a besta. Essa desferiu um soco, fazendo a menina cair de joelhos. Deveriam ter seguido o conselho dela, disse o outro Adam. Nessa hora, a jovem ergueu a cabeça com os olhos brilhando em azuis. A fera, ao ver os olhos da garota, deu um passo para trás imediatamente. Percebi o quanto o coração dele passou a bater acelerado. O barulho de ossos estralando tomou conta de todo o lugar. Vi então a pequena e indefesa Júlia começando a crescer. Em segundos ela já estava da altura da outra besta, mas o crescimento dela não parava. Seu corpo, antes frágil, começou a ganhar uma massa que fazia de Edgar e Alexandre parecerem de crianças. O cabelo longo dela caiu e em seu lugar cresceu uma pelagem branca. Sua pequena boca agora dava lugar a um imenso focinho, de onde enormes presas passaram a brotar. Minutos depois, um uivo que estremeceu o lugar ecoou na floresta. Aquela doce e frágil menina jovem dava lugar a um imenso lobisomem branco. Já passava facilmente dos 3 metros de altura. A imponência causava respeito e medo até no mais corajoso dos homens, ou até mesmo os seres das trevas. Em minha frente eu contemplava um ser mítico, um alfa genuíno, uma menina de beleza, fúria e medo. Logo que Júlia terminou o uivo, abaixou o olhar para o oponente dela. Os olhos brilhavam totalmente em azuis. A besta então rosnou, abrindo os braços em sinal de contenda. Júlia, aquela imponente fera, não esboçou reação alguma. A besta enfurecida desferiu uma patada na direção da menina. Ela, com um movimento rápido, pegou sua pata no ar antes que acertasse. Com a outra mão, desferiu um forte golpe, separando o braço da criatura do resto do corpo. O algoz urrou de dor. Júlia então golpeou com o próprio braço dela. A força foi tamanha que fez a fera cair de joelhos. Júlia continuou a golpeá-la com o braço decepado. A cada golpe ouvia-se um osso dele quebrar.
Seu sangue esguichava por toda a parte. Júlia batia naquela besta até que ela perdesse totalmente os sentidos. Atirou o braço decepado à distância e, olhando para Alexandro, pisou na cabeça do algoz, destruindo-lhe o crânio. Um alfa genuíno. Mas quem diria? Falou Alexandro, batendo palmas. Vamos ver se você é tão forte como as lendas dizem. Completou, liberando sua transformação. Transformado, soltou um brado, fazendo com que todas as feras partissem para cima de Júlia. Uma a uma, elas saltavam sobre a jovem, atacando-a ferozmente com patadas. A imensa fera branca defendia os golpes e contra-atacava também. Seus ataques eram mortais. Onde suas garras passavam, arrancava a pele e os músculos das feras, deixando os ossos dos oponentes à mostra. Aproveitei que meu rival obedecia a ordem do Alfa para atacar a loba branca e me arrastei até onde Edgar e Siorban estavam. Vocês estão bem? Questionei, assustado com aquilo todo. Eu vou ficar, disse Siorban também, olhando para aquilo. Tirando meu ego que está mais quebrado que meus ossos, eu também, falou Edgar também, sem perder um instante da luta. Eu sou um vampiro, mas essa Júlia é mesmo magnífica, completou ele, se apoiando em Siorban. Com a força que nos restava, nos colocamos de pé. Vimos quando Júlia se jogou em cima do lobisomem, enquanto as outras feras atacavam de todas as formas para lhe ferir. Mas as garras deles pareciam fazerem cócegas naquela imensa fera. Em segundos ela despedaçou um a um. O sangue das criaturas atingia a pelagem branca dela de vermelho. Nesse momento, uma outra fera saltou nas costas dela, cravando-a presas em seu ombro. Júlia, nesse instante, soltou um urro de dor, mas era mais ódio do que isso. Com um movimento rápido, ela pegou o ser pelo pescoço e, com uma violência descomunal, depois de tirá-lo de suas costas, o socou no chão, fazendo o sangue da fera jorrar por sua boca. Sem piedade, Júlia atravessou suas garras no abdômen daquela besta, chegando até a coluna vertebral dela. Edgar e eu ouvimos quando ela quebrou a espinha daquela criatura. Com uma única mão o ergueu. O ser agonizava. Júlia então virou em nossa direção e mostrou as presas como se sorrisse. Atirou a besa próxima de onde estávamos. Edgar e eu atendemos o recado dela. Com as forças que tínhamos, saltamos sobre a fera e começamos a sugar cada gota do sangue dela. Em seguida, nossas feridas foram cicatrizando. Agora é hora de ajudá-la, disse Edgar com olhos brilhando. O cinza é meu, eu disse com olhos brilhando em verde. As feras remanescentes cercavam Júlia, tirando Alexandro, que a observava ainda à distância. Edgar, em sua forma vampírica e, digamos que turbinado com sangue lupino, saltou entre duas delas, atacando suas cabeças. Com seu golpe, bateu ambas no chão, quebrando-lhe os dentes e focinhos. Vamos brincar, cachorrinhos, falava ele, atirando as duas à distância. Eu me aproximava rápido do Delta e, com as forças que tinha, lhe acertei um soco na cabeça, o jogando bem longe da loba branca. Você é meu! Bradei, partindo para cima dele. Livre das outras feras, Júlia fixava seu olhar no Delta. Após rosnar, partiu para cima dele. Alexandro uivou, aceitando o desafio, e foi de encontro a Júlia. Eu me posicionara quase de frente aos dois. Vi então que Alexandre desferiu uma patada certeira no peito da jovem, fazendo-a rosnar e contra-atacar com outro golpe. Apesar de seu imenso tamanho, a velocidade do ataque era absurda. O golpe pegou em cheio a cabeça de Alexandro, rasgando-o de uma ponta a outra. Do lado deles, Edgar espancava brutalmente outras duas feras. A velocidade estava quase imperceptível para mim. As bestas tentavam lhe acertar golpes, porém seus ataques eram em vão. Ele desviava de todos os outros e contra-atacava quase simultaneamente. A cada golpe podia ouvir ossos sendo quebrados. Eu ainda prestava atenção naquela contenda, quando senti o ar ser cortado fortemente ao meu lado. Com um movimento rápido, saltei segundos antes do Alfa pegar minhas pernas. Ele caiu de quatro patas exatamente onde eu estava. Então caí com os dois pés em suas costas, o fazendo bater fortemente o peito contra o chão. Senti que havia quebrado quase todas as costelas dele. Antes que pudesse contra-atacar, ele desferiu um chute, o atirando contra uma árvore. Com o impacto, ela quase foi partida ao meio.
Quando ele quase se recompôs, eu já estava à sua frente. Comecei então a golpeá-lo. A cada soco que eu lhe desferia, sentia um de seus ossos se quebrando. A besta tentou me acertar com uma patada na cabeça, mas eu me esquivei e lhe acertei um soco que lhe quebrou os dentes e o focinho. Ela urrava de dor, então pisei em suas patas traseiras, quebrando e fazendo cair de joelhos. Rapidamente saltei sobre suas costas, prendendo ele no mata-leão. Acho que vou querer mais um pouco de sangue de lobisomem, falei no ouvido dele, cravando minhas presas bem em sua artéria. Comecei a sugar o sangue lentamente. Eu queria ver o sofrimento dele. Enquanto me alimentava, assistia de camarote aos embates de Edgar e de Júlia. As duas feras que atacavam Edgar já estavam totalmente deformadas. Ele havia quebrado todos os ossos dela e uma já havia caído sem poder se defender. A outra ainda lutava, mas Edgar não lhe dava espaços. Com um único soco fez aquela besta cair no chão. Com um movimento rápido atravessou a mão no peito da criatura, arrancando de uma vez só o coração dela. Vi que o órgão ainda palpitava na mão de Edgar, quando ele o atirou sobre o peito aberto da besta. Depois virou sua atenção para a outra, que também estava em frangalhos. Vi ele passar a língua entre os dentes e então saltar sobre aquela fera. A batalha havia lhe dado fome. Edgar, como eu, cravou suas presas na artéria da besta e sugou seu sangue. Mudei então minha atenção para a Júlia, a imensa loba branca. Ela trocava golpes com Alexandro, que tentava de todas as formas sobrepujá-la. Ele tentava lhe acertar, porém não tinha êxito algum. Em contrapartida, Júlia o golpeava incessantemente. Onde ela acertava, arrancava tiras de carne da criatura. Na face dele já era possível ver os ossos do crânio. Júlia parecia se divertir muito. Alexandre tentou então lhe acertar mais uma vez a cabeça. A loba branca novamente se esquivou e lhe desferiu uma patada no peito, o rasgando da altura do pescoço até a cintura. O alfa soltou um ganido de dor. Seu ganido ainda ecoava quando Júlia lhe desferiu um outro ataque, retirando o que sobrava de pele e músculos da face e um dos olhos dele. A besta então levou a mão aos olhos e deu um passo para trás. Alexandre olhou em todo o entorno. Todos de sua alcateia estavam mortos e ele seria o próximo. Num ato de desespero tentou fugir, porém a loba branca não estava disposta a deixar que isso acontecesse. Com as últimas forças que tinha, Alexandre tentou correr na direção da mata fechada, mas Júlia deu um salto caindo sobre ele, o levando ao solo. Ela então começou a golpeá-lo fortemente, rasgando todos os músculos de suas costas. O sangue banhou toda a loba, que agora não era mais branca, e sim tomada do tom vermelho. Ao descarnar o alfa, Júlia cravou suas garras em suas costelas. Com um único golpe, dividiu Alexandre em duas partes, deixando os órgãos internos dele caírem ao chão, sob os pés da jovem. A imensa loba então soltou um uivo de vitória. Em seguida, veio lentamente em nossa direção. Eu e Edgar, recém-alimentados, caminhamos na direção dela. Era ainda mais impressionante de perto. Siobhan veio até nós em sua forma humana, trazendo o Adam. Daphne nos fitava à distância, ao lado de Lionel, que mesmo machucado sobrevivia à peleja, assim como ela. O general estava ao lado de seu fiel amigo, agora dividido em dois. Muito obrigado, disse um dos Adams. Família é família, completou a outra parte dele. Percebi um leve sorriso de Júlia. Ela olhou em volta. Todos acenaram positivamente com a cabeça para a imensa loba. Ela então lentamente voltou a atenção para mim e para Edgar. Nos olhou de cima para baixo e a feição até então serena mudou drasticamente. Acenamos positivamente com a cabeça, entendendo seu recado. Era chegada a nossa hora de partir.